Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Rede de Saberes, estamos aqui para mais uma aula. E o tema de hoje, a temática que nós vamos estar trabalhando hoje é máscaras em diferentes culturas. É isso aí pessoal, nós vamos passear um pouquinho aí na história, nós vamos passear um pouquinho aí em todo o contexto histórico desse tema que nós vamos estar abordando nessa aula. Então preste atenção e vem comigo para a nossa aula de hoje, máscaras em diferentes culturas. Professor, o que nós vamos estar trabalhando? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre essas manifestações artísticas. Dentro desse componente da arte, nós também vamos falar aí sobre essas máscaras, os seus usos, as suas origens no sentido cultural, no sentido religioso, as suas funções, as suas finalidades. E aí você para você poder prestar atenção um pouquinho no sentido de quê? O que compõe essas máscaras? Do que elas são feitas? Também nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje, a sua origem, a sua função, se utilizam para algo. E nós vamos trabalhar isso nessa nossa aula, seja para algo utilitário em questões de saúde, seja aquilo que envolve o transcendente, o sobrenatural, o espiritual. Então nós sabemos que ao longo da história das máscaras, elas foram utilizadas com os fins bem distintos. Então elas eram utilizadas ali no sentido cultural e religioso, pelos povos, pelos grupos que as adotavam em um sentido não somente religioso, mas artístico também. Então antes de nós já entrarmos falando um pouco aí do sentido histórico, desse nosso tema, nós vamos falar sobre as máscaras sociais do nosso dia a dia. Você já parou para imaginar que todos os dias você utiliza várias máscaras sociais? Inclusive, para você poder assistir a nossa aula de hoje, já quero convidar você para colocar aquela máscara social aí de um aluno bem intelectual, de alguém que está disposto a aprender. Então, por que eu vou falar sobre essas máscaras sociais? Porque você utiliza ela de diversas formas. Então, quando nós falamos de máscara, você já para pensar, professor, é aquela máscara, aquele recurso, aquele material que nós utilizamos para colocar no nosso rosto. Mas o seu rosto é uma máscara que você utiliza para se socializar com outras pessoas diante de algumas situações. Falando sobre isso, vamos agora falar sobre o contexto histórico, a origem das máscaras. Então, observem aqui nessa imagem, sobre as histórias das máscaras e as suas origens, que por volta ali de 9.000 a.C., historiadores, pesquisadores afirmam que surgiram as primeiras máscaras com uma finalidade ali de rituais, de cultos, ali pelos homens das cavernas. Então, nessa figura aqui, nessa imagem rupestre, nós podemos observar a utilização dessas máscaras. Então, ela é originária aí de tempos bem remotos, foi sim utilizada em tempos antigos e nos dias atuais nós utilizamos também. Porém, nessa época, ela não era utilizada em festas, em arte, não. Ela tinha um sentido que remetia o dia a dia ali, dessas pessoas que faziam uso dessas máscaras, desses homens das cavernas que realizavam ali os seus rituais, as suas celebrações e até mesmo na caça. Então, memoriza, coloca aí na sua cabeça que a origem das máscaras, elas surgiram lá em tempos remotos, por volta de 9.000 a.C. Então tem muito tempo, E falar dessa origem das máscaras não é algo muito fácil. Mas você precisa saber e entender essa origem dentro desse componente curricular. Vamos dar sequência agora, passeando um pouquinho aí em alguns fatos históricos, em alguns países, dentro de alguns grupos sociais que realizam a utilização dessas máscaras. E a nossa primeira cultura a ser falada hoje é sobre a cultura africana. Aí você já para poder imaginar, poxa, cultura africana são povos ali que se utilizam de bastante cores, são povos que têm uma diversidade cultural muito grande. É isso mesmo. E nesses povos aqui, eles utilizam das máscaras também. E aí eu quero chamar a tua atenção para algo que é importante no sentido de que, sabe em que sentido eles utilizavam essas máscaras? Não era para um fato artístico. Não utilizavam as máscaras para poder comemorar algo, eles não utilizavam as máscaras para festejar, mas era algo de forma utilitária. Sabe, diante de toda essa situação, de toda essa utilização das máscaras, você para imaginar, mas professor, existem povos que utilizam máscaras, não no sentido de festejar, não no sentido de fazer uma brincadeira, mas de forma utilitária? Sim. E sabe como que eles faziam isso?
nos seus cultos, nas suas cerimônias, nos momentos de confraternização. Eles acreditavam que todas as vezes que colocavam as máscaras, né, o transcendente, aquilo que é espiritual, vinha e se apossava dos seus corpos, né? E ali eles tinham aqueles momentos de que sentia a presença de uma divindade. Então eles utilizavam as máscaras não como arte, mas eles utilizavam as máscaras porque acreditavam que deixavam de existir e o sobrenatural existia em seus corpos. Vamos fazer a leitura aqui? Desempenham em muitas civilizações o papel espiritual. Lembra do que eu falei? Não é por volta da arte, não é uma manifestação artística, mas algo que remete à espiritualidade desses povos. Como instrumento principais em rituais sagrados. A maioria dos povos da África que se utilizam ali desse recurso das máscaras é voltada a esse senso religioso, a esses momentos de comunhão com outras divindades. Continuando a nossa leitura, elaboradas por mãos artísticas, com feições distorcidas, proporcionalmente maiores do que as normais, constituídas de cobre, madeira ou marfim. Então, até esses materiais que são utilizados aqui na composição aí para se fazer aí essas máscaras, esses artistas, dependia muito dos recursos que eram expostos para eles. Eu vou dar um exemplo para você. Não tem como uma região trabalhar com a composição de máscaras se ela não tem, por exemplo, o recurso da madeira. Ela vai, consequentemente, produzir, fabricar uma máscara como aquele recurso que ela tem. Então, em muitos casos em pele de animal, outros casos de madeira, nesses casos de cobre e marfim. Então, depende muito dos recursos. Eu trouxe um exemplo para vocês de um povo, né, lá da África, para você compreender a máscara e a sua utilização. Observem essa máscara, do povo Fang, né? Uma máscara meio minimalista, com os olhos pequenos, ó, a boca aí, ó, quase inexistente. E aí você talvez está perguntando, mas professor, essa máscara me parece meio que estranha, né? Não é algo do meu convívio. Porém, para eles, essa máscara que é feita de madeira tem um valor muito grande e não é um valor artístico, lembre-se disso. Para os povos africanos, as máscaras têm um sentido religioso, então elas fazem ali composição com o estilo de vida, com a vivência deles, com os momentos ritualistas, né, que eles têm ali entre a sua comunidade, entre os seus povos. Então essa máscara é uma máscara feita de madeira, mais precisamente originária ali de Gabão e de Camarões, né, que eles utilizavam essas máscaras, que eles faziam e fabricavam essas máscaras, né, e se utilizavam delas, porém, nem todos os membros que faziam parte do grupo poderiam usar. Aí talvez você está se perguntando por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque eles escolhiam os membros que poderiam utilizar essas máscaras para receber de alguma forma essas divindades. Lembre-se que essa máscara que eu estou mostrando para vocês é mais precisamente de um povo específico da cultura africana. Então, para cada povo, para cada região, para cada momento, para cada situação, se utilizava um tipo de máscara. Isso dentro da cultura africana e das demais que nós vamos retratar nessa aula. Então, vamos falar também sobre a utilização das máscaras no Egito Antigo. E aqui, pessoal, é um pouco meio sinistro. Presta atenção como eles utilizavam essas máscaras. Onde as máscaras e múmias que estavam prestes a serem enterradas eram enfeitadas com pedras preciosas em solenidades nas quais prateavam seus entes queridos que haviam partido para a espiritualidade. Então, olha que sinistro. Quando as pessoas morriam, eles esperavam um tempinho e eles fabricavam, eles usavam o próprio rosto da pessoa para poder fazer essa fabricação dessas máscaras. Então, a pessoa estava lá morta, eles iam com todos os seus materiais, fabricavam no próprio rosto das pessoas. E aí nós temos imagens de faraós, nós temos imagens das mulheres, né, que faziam parte ali do seu grupo social, das pessoas que também faziam parte ali da parte nobre, vamos colocar dessa forma. Então, nessa questão do Egito Antigo, as máscaras também, quando feitas dessa forma, eram conhecidos como
objetos mortuários. Como o próprio nome já diz, mortuários, dá a ideia de quê? De morto. Pois é, após a sua morte, eles fabricavam essas máscaras no próprio rosto das pessoas. Por quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo disso? Por que eles faziam isso? Eles acreditavam que todas as vezes que eles faziam isso, o espírito do indivíduo, o espírito da pessoa não saía do corpo, permanecia lá por conta dessa utilização dessa máscara, né, pelo ato de construir essa máscara no próprio rosto das pessoas. É um pouco sinistro, pessoal, mas tudo envolve crença, o ato de crer. Eles acreditavam e por conta disso eles fabricavam e praticavam aí essa manifestação artística. Continuando falando sobre, né, o Egito antigo, observe que não era somente os homens. Na maioria dos casos, as mulheres, né, quando eles fabricavam essa arte, quando eles fabricavam essas máscaras, eles utilizavam também pedras preciosas. Então não eram túmulos somente ali para colocar os seus mortos, em muitos casos, né, como tinha essas pedras preciosas, eram bem cuidados, eram bem guardados, porque eles procuravam entender na compreensão e crítica religiosa deles, que com aquilo ali eles estavam guardando o espírito da pessoa dentro do corpo. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, né, nós vamos continuar assistindo aí e falando um pouco sobre as manifestações artísticas na Grécia, em Veneza, né, e também aí no Brasil, né, precisamente em Pernambuco, no sentido dessas máscaras, nesse componente da arte. Ok? Então ficamos por aqui. Não esquece de deixar o seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.